começar, Bom, Lorena. bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso webinar hoje. O nosso tema é desafios e melhores práticas na gestão de cibersegurança. A gente vai falar de um recurso, né, da Checkpoint que pode ajudar aí é, nas iniciativas das empresas, principalmente relacionadas à compliance. Eu sou a Lorena, eu sou Security Engineer aqui da Checkpoint e atendo clientes de São Paulo. Acho que o Ira pode falar um pouquinho também. Oi, pessoal. Meu nome é José Irapuã, também atendo clientes aqui de São Paulo, junto com a Lorena, né, na área de pré-venda técnica. Aqui a gente tem a nossa agenda, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre estudos de mercado, né, para suportar o motivo, né, da gente trazer esse conteúdo para vocês. Falar um pouco sobre o que é a nossa Compliance Blade. A gente vai ter uma demo, com uma demonstração, né, prática da solução. E algumas informações adicionais e um espaço para perguntas no final, né? Então, vocês podem mandar ao longo do que a gente for apresentando aqui no Q&A, mas no final a gente também vai ter alguns minutos aí para responder, né, questões, tá bom? É, começando sobre a motivação para a gente falar desse assunto, né? A gente trouxe aqui um estudo do Gartner que ele fala que 95% das falhas de segurança elas poderiam ser evitadas com a configuração correta das ferramentas, ou seja, não é falha porque aquela ferramenta não funciona ou ela é ruim, ou você precisaria ter adquirido outra solução. Na verdade, é simplesmente um gap de configuração, né? Então, se você tivesse a configuração correta, é, essa brecha de segurança não existiria. E isso é um desafio porque o motivo dessas falhas existirem é exatamente é, o desafio de recurso operacional, né? As empresas elas têm cada vez mais soluções, mais conteúdo, mais coisas para olhar e menos equipe para isso. Então, muitas vezes as equipes elas estão inundadas com processos e coisas para fazer. Então, acaba acontecendo esses gaps que são simples configurações, né? E continuando, né, falando dos desafios dos nossos clientes, basicamente está muito em linha desse aproveitamento de recurso operacional, né? A gente tem um outro aqui, estudo do Gartner, falando que até 2025, 99% das falhas em segurança na nuvem é, vão estar relacionadas a erros de configuração. Então, não necessariamente é um problema da solução que aquele cliente está utilizando, mas sim da correta configuração disso, né? E a gente tem aqui um exemplo, né, também parte desse estudo do Gartner, que fala sobre esses problemas de configuração que a gente encontra, né, nos ambientes, por exemplo, o uso de regras com NN Accept, que é totalmente não recomendado, né, ou a não implementação de features que já existem no ambiente, né, por exemplo, aqui o anti-spoofing. Então, a gente tem uma série aí de gaps de segurança que existem nos ambientes e que não é questão de adquirir uma ferramenta nova, né? E a gente trouxe também um estudo da Checkpoint de 2016, que fala que em 2016, né, os nossos clientes utilizavam apenas 50% dos recursos disponíveis, ou seja, eles contratavam a nossa solução, mas só utilizavam metade, né, do potencial dela. Então, a gente trouxe até para fazer um paralelo, né, que esse é uma informação que a Checkpoint publicou em 2016, mas hoje a gente tem uma do Gartner falando que as falhas de segurança vão acontecer por falha em configuração, ou seja, por esses recursos não estarem sendo utilizados da melhor forma, né? E falando Lorena, também do. Oi. só um complemento, né? Aqui no slide anterior, essa questão da cloud fica muito evidente por causa da complexidade, né? E regras específicas de cada ambiente, né? Dos provedores de serviços em cloud. E é interessante observar, né? Só um reforço aqui, que esse número de 27%
nas regras de NN Accept, apesar de ser muito evidente, por incrível que pareça, é comum, né? Então, a gente vai mostrar uma situação aqui na demonstração, exatamente usando esta regra específica, por uma série de motivos, né? O time precisa colocar a aplicação no ar e, de repente, coloca a regra NN por não saber, né, detalhes da aplicação, as portas, etc., e acaba deixando isso em produção, né? Então, acontece. Infelizmente, acontece, né? Bem, e continuando aqui um pouco com essa nossa análise aí de mercado, né? A gente trouxe também um estudo do IDC de 2023, onde ele fala da necessidade de soluções que consolidem riscos em cibersegurança, porque as empresas elas não estão, não têm pessoas suficientes para fazer essas análises, né? Então isso mostra que esse é um problema, né? Que existe lá desde 2016 a Checkpoint já comenta, mas hoje a gente continua, apesar do uso aí de até do nascimento de diversas soluções, né, de tecnologia, mas a gente continua com esse gap que, de certa forma, é você olhar para o básico. Muitas vezes a gente está olhando para a aquisição de soluções novas. Hoje a gente tem uma conversa, né, falando muito de inteligência artificial, mas a configuração, como o Ira comentou, a configuração de uma regra de firewall ali, ela não está sendo feita da melhor maneira. Então, essa nossa a Compliance Blade, que é o que a gente vai falar hoje, é exatamente para ajudar os clientes a terem essas configurações feitas da melhor maneira possível. E é interessante, né, Lorena, que o mercado está observando uma quebra de paradigma, né? As auditorias, né, esse recurso, né, que é feito periodicamente, a cada 3, 6 meses ou até mesmo ano, ela está deixando de existir. O mercado está observando claramente que o compliance contínuo é mandatório, né? Então, essa é a mudança de paradigma que estamos observando no cenário atual, tá? Então, a gente precisa ter ferramental que seja possível, né, prover os clientes com essas informações de forma contínua, né? Por quê? Porque os ambientes são dinâmicos, né? Quando a gente analisa a cloud, o dinamismo da cloud deixa claro esse tipo de situação. Exato. E a Checkpoint, né, tem essa iniciativa de trazer segurança inteligente para os nossos clientes e com diversos recursos e dentre esses recursos, né, a gente tem a Compliance Blade, que é o nosso foco hoje, que vai ajudar exatamente nisso que o Ira acabou de falar. É, na análise contínua, porque você fazer uma auditoria uma vez no ano, ou ainda que seja uma vez por semestre ou trimestre, você tem uma foto daquele momento, mas se no dia seguinte alguém aplicar uma regra NN Accept, você não vai saber, né? A ideia é que com essa solução você consegue acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo e fazer ali o enforcement, né, dessas melhores práticas que são necessárias para os ambientes, independente se é, independente do segmento, né, para qualquer que seja o segmento ou se você precisa seguir uma regulamentação específica ou não. A gente trouxe também algumas avaliações de clientes que já utilizam esse recurso. Basicamente, né, em resumo, o que eles dizem é que o uso da Compliance Blade aumenta ali, né, melhora a execução deles tanto do ponto de vista operacional quanto executivo, porque você otimiza os recursos operacionais, né, você consegue fazer a sua equipe olhar não para vários itens de regulamentação para cumprir uma auditoria, que muitas vezes isso acaba sendo feito de forma automática pela equipe, né? Então, não existe ali um olhar com foco em segurança, mas sim em cumprir uma auditoria, né? Um dia ali de responder para um auditor. E também consegue trazer uma visão para os executivos consolidada, porque como a gente vai mostrar na demo, né? A gente consegue concatenar ali uma série de itens, por exemplo, da LGPD ou do PCI ou do NIST, em regras e trazer uma visualização muito simples de, né, para alguém que não é tão técnico
entender o quanto ele está em compliance com aquela regra, né? Então você não precisa, é, como a gente costuma falar, né, entrar no beat ali da coisa e saber detalhadamente todos os itens de cada regulamento. Então, aqui falando sobre as ideias principais da Compliance Blade, né, é trazer as melhores práticas em segurança de uma forma muito mais simplificada, né? Então, você consegue garantir que o ambiente está operando de acordo com as recomendações da Checkpoint, né? Ter esses alertas em tempo real e entender o impacto que uma mudança no ambiente vai causar, né, antes dessa regra, por exemplo, ser aplicada, e ter uma facilidade de acessar relatórios de auditoria, porque quando a gente está falando em auditoria, né, você precisa pegar uma série de relatórios de diversas fontes diferentes e trazer aquilo para que se encaixe na auditoria, dependendo da regulamentação. Com a Compliance Blade, a gente tem uma série ali de template, né, podemos dizer assim, sobre essas regulamentações. Eu vou até mostrar mais à frente que são várias, né? E você consegue atender a elas, ou seja, rodar o relatório ali no momento que você precisa e saber o quanto você está compliance com aquela regulamentação. Então, tudo isso a gente consegue ter, né, todos esses benefícios apenas utilizando a Compliance Blade. Como eu comentei, né, com o uso dessa solução, a gente consegue ter um aumento dos scores de segurança, porque você vai conseguir acompanhar, né, o quanto a evolução daquele score, e você vai conseguir atuar onde você precisa para aumentar esse score também. Fazer a detecção de erro humano, né, muitas vezes, ou por ser um profissional mais júnior, ou até por estar fazendo de uma forma mais ali. é, Numa pressa, por exemplo, né, o operador ali pode acabar implementando uma regra que ele não deveria, que não está de acordo com as melhores práticas que aquele ambiente necessita. Então, com a Compliance Blade, você consegue ter, né, essa visualização. E além de, como a gente comentou também, ter os relatórios de compliance aí, que são diversos, de uma forma muito mais simples. Aqui a gente tem até uma visão um pouco da solução, né? Sobre como é a tela que a gente vê, mas na verdade a ideia é que todo esse potencial, né? Tudo que você tem contratado da Checkpoint falando aqui, onde a Compliance Blade atua, você utilize e consiga detectar erros humanos aí em tempo real. Então a gente faz a análise dos security gates, das blades e políticas em tempo real, né? Como a gente pode ver aqui na tela. Consegue também ter uma visão sobre má configuração, considerando as melhores práticas aí que a Checkpoint indica, né? Para garantir o maior nível de segurança. Então você consegue ter uma visualização se você está bom, médio ou ruim, né? E além de como a gente já comentou, o quão você está em compliance com as regulamentações de mercado, e isso tanto falando de mercado quanto para um ambiente em específico. Então, não necessariamente você precisa analisar apenas uma ISO ou PCI, etc. Você pode criar o seu próprio template ali, né? Isso o Ira também vai mostrar na demo. Mas a ideia é que essa solução, esse recurso, ele é extremamente personalizável. Então, ainda que você não precise seguir ou não precise seguir um regulamento específico, você consegue criar ali as suas, né? Tá em compliance com a sua ideia de o que é o melhor de segurança, considerando o seu ambiente. Aqui a gente tem alguns exemplos de melhores práticas, considerando é, diversos aí assets, né? Então a gente está falando de políticas de firewall, a gente até já comentou, né? Por exemplo, o NN
seria um exemplo, mas a gente tem a existência de uma regra de cleanup, por exemplo, é, políticas ou também as configurações de firewall, né? Configurações de VPN, configurações de IPS. Então, na verdade, aqui a gente trouxe alguns exemplos, mas a ideia é que vocês tenham, né, essa noção de que dá para analisar o quanto essas melhores práticas estão sendo implementadas no ambiente e saber quais gaps, né, existem. E como eu comentei antes, né, com essa solução, com a nossa Compliance Blade, você pode tanto verificar, né, o quão compliance você está, atender aí as melhores práticas recomendadas pela Checkpoint, mas também atender melhores práticas de mercado aí, dependendo de qual vertical, né, que você trabalha, mas a gente tem aqui até alguns exemplos, LGPD, PCI. Então a ideia é que você esteja pronto para fazer uma análise do seu ambiente em relação a esses padrões de mercado, né, essas regulamentações em tempo real. Então, é extremamente simples e esse é um recurso que a Checkpoint entrega para os clientes. Inclusive, a Compliance Blade ela está inclusa no primeiro ano de licenciamento dos nossos firewalls, né? Então, isso vai de encontro ao que a gente falou no início. Esse recurso ele está disponível, né? E muitas vezes os clientes não utilizam, ou por não conhecer mesmo, né? Ou por não entender como funciona. Então a ideia é que a gente trazer para vocês, né, para quem é nosso cliente, já saber que esse recurso ele está disponível de uma forma muito simples na solução que vocês já estão utilizando. Isso é um complemento, né, Lorena? No primeiro ano, e aí a partir do segundo ano, basicamente renovar o suporte. Basicamente é isso, Sim, tá? então chegamos à melhor parte, né? Agora, a hora da verdade. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou parar aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui, então a gente vai mostrar na prática tudo que a Lorena comentou, ok? E para montar um cenário, né, que é bem comum, por sinal, né, então a gente pensou no seguinte: criamos já algumas regras, né, políticas. O ambiente contempla uma gerência e alguns gateways, tá? Nesse caso específico, né, a gente pode pensar num cenário do tipo: o cliente realizou a migração no final de semana para suportar novas aplicações e na semana seguinte ele passou por uma auditoria, tá? A auditoria apontou vários pontos negativos. Os mais relevantes foram a famosa regra NN Accept, tá? Né? E a ausência do anti-spoofing e outras, né, de menor importância, como, por exemplo, a falta de comentários nas regras, tá? Conversando com os clientes, por processos, né, eles colocam algum comentário, né, qual o motivo da existência daquela regra ou a change, o número da change, né, até para justificar a existência daquela política específica, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a Smart Console, tá? Para você acessar a Blade, você clica aqui nesse painel, né? Ele vai mostrar todas as regulamentações disponíveis no ambiente, tá? Aqui mostra 42, mas já tem mais de 62 regulamentações prontas para consumo, tá? Onde é possível você aplicar essas regulamentações no ambiente, né? Ou clonar, né? Clonar, isso quer dizer o quê? Você copia aquela regulamentação para os pontos de controle e edita, né? Modifica para se ajustar ao seu ambiente, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, existe um trabalho, obviamente, da equipe técnica de segurança, até para validar que determinados pontos, determinadas melhores práticas são relevantes ou se de fato se aplicam, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o PCI, né? O famoso PCI, para quem trata aí de
uso, manuseio, armazenamento de cartões de crédito. Então, vamos analisar aqui, né? Para quem já teve acesso, eu acho que todos aqui de segurança já participaram por uma auditoria, né? Sabe como é exaustivo, tá? Então, dentro do PCI, aquelas normas, né, que são relevantes para o ambiente e infraestrutura da Checkpoint, temos diversos itens, certo? Vamos pegar aqui por exemplo, esse aqui, permitir conexões estabelecidas, né? E para essa norma específica, ela, ela tem várias melhores práticas que atendem essa norma, tá? Então esse item, né? Ele é suportado, por exemplo, por definição de timeout em TCP, UDP, em relação a SMP e vários outros, né? Pacotes fora de padrão, aqui, out of state, tá? Então é interessante observar o seguinte: apesar da regulamentação, muitas vezes é complexa, na verdade, né, Lorena? Você falou um ponto importante. Então, a Checkpoint ela traduziu, né, dezenas, centenas de frameworks, regulamentações, em algo já pronto para consumo, para uso do time de operação e do time gerencial, né, CISO, C-Level. Tá? Então, você vai ter essas informações já prontas para serem utilizadas no ambiente. Tá? Para Ira, efeito. e eu Opa, só um comentário, né? O legal dessa capacidade de edição, né, da regra do que vai ser analisado é que caso exista algum desses itens, por exemplo, a gente mostrou ali, tem, sei lá, mais de 20 itens. É, tem 5 itens que não fazem sentido para o seu ambiente, por qualquer motivo que seja, você consegue não olhar para eles, digamos assim, né? Eles não vão passar pela análise e isso vai aumentar o seu score. Então, a ideia é que esse score se traduza exatamente no seu ambiente, no que você precisa, controlar, né? Estar em perfeito. compliance. E estamos à disposição, né? Como pré-venda técnica, a gente pode conversar, podemos fazer uma reunião com vocês, até para entender um pouco mais a demanda e ajudar nessa jornada, nessa adoção da ferramenta, ok? Bom, aqui para efeito de demonstração, para ser bem objetivo, nós criamos uma regulamentação chamada Regulamentação Segmento Internet, tá? Ela tem o nome, né, a descrição, melhores práticas para acesso à internet, e criamos uma requisição específica. Vocês observaram do PCI tinha várias requisições. Aqui a gente criou uma só para efeito de demonstração mesmo, tá? Nessa requisição, ela é suportada por algumas melhores práticas, pontos de controle, né? Por exemplo, verificar a existência de FTP habilitado, né? Verificar a famosa regra NN accept, né? E, por exemplo, tem outra aqui, verificar se a regra tem um comentário, tá? E dentre outras, né? O anti-spoof também, tá? Então, só para a gente focar aqui na agilidade da ferramenta. Então, a gente criou essa, essa regulamentação, agora vamos passar para a visualização, tá? Que é exatamente a tabela, né? O painel de controle que mostra em detalhes cada uma dessas informações, tá? Então, essa aqui é a tela principal. Na primeira janela, ela mostra conformidade, né, em relação às melhores práticas. Nesse caso, existem 231 pontos de controle, um gateway sendo analisado e 11 blades, 11 capacidades, né? Essas capacidades são antivírus, antibot, IPS, ah, a reconhecimento de identidade, tá? Então, todas elas são analisadas. E aqui do lado direito, né, a gente observa que 57% desses itens realmente são aderentes aos pontos de controle, tá? 4% no modo bom e aí e assim por diante, tá? Então, a partir desse painel você consegue, é possível, né, o time gerencial, o time técnico focar exatamente naqueles pontos mais relevantes que fazem sentido, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui aquele deixa eu ver, do FTP, né? Vamos verificar aqui como é fácil, além de usar, né, as melhores práticas existentes, como também criar, né? Essa regra aqui específica foi criada, né, foi definida. Então, a ideia é verificar a existência do FTP habilitado, contempla uma breve descrição, qual é a ação a ser tomada pela equipe caso encontre, ou seja, tem que bloquear o acesso. E para construir
essa melhor prática, né, esse ponto de controle, basicamente, né, é você definir o serviço, no caso o FTP, e definir a ação. Ou seja, se existir alguma regra que tenha FTP e que a ação seja permitida, então você já acusa isso nessa melhor prática, tá? Seguindo aqui logo abaixo, a gente tem a definição da violação. Se a regra for encontrada, né, ou seja, FTP accept, então é uma violação, tá? Qual a tolerância? Ou seja, se existir pelo menos uma, já causa o alerta, tá? Aqui logo abaixo é o critério para mostrar a regra, tá? Se não for encontrado, então não precisa mostrar a regra, que não existe praticamente, né? E se ela for encontrada, ou seja, tiver um índice ruim, aí você define, definimos como para mostrar qual é a regra, tá bom? Então é bem simples, bem rápido, bem intuitivo, não existe complexidade, tá? Então é tão simples quanto isso, tá? Bom, seguindo adiante aqui na descrição da tela, temos a relação dos gateways. No caso, a compliance está analisando apenas um gateway. Aqui você pode verificar os top 5, né, que estão em conformidade, os que estão mais abaixo e definir também favoritos, tá? Aqui é tão simples clicar aqui na engrenagem e definir que aquele gateway seja o favorito, ok? Eu tenho outra janela aqui, só para vocês entenderem, tá? Aqui é outra Smart Console, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui são 14 gateways já, tá? E aqui a gente mostra, nesse caso específico, que são 14 gateways, mostramos os top 5, né, que são aderentes, os que não são aderentes, né, os mais baixos, e os favoritos. Como não tem, eu coloco posso definir aqueles que são mais relevantes para a empresa, né? Então, consigo definir isso rapidamente, tá bom? Bom, voltando aqui à demonstração aqui, ao cenário inicial, ah, logo na janela da direita temos as blades, né? O grau de aderência, o grau de conformidade para cada das práticas de segurança. Firewall, né? O sistema operacional iOS, filtragem de URL, IPsec e assim por diante, tá? Então todas elas são mostradas nesse painel. Então você consegue definir, por exemplo, IPS está com 47% de assertividade. Então você consegue de repente focar o esforço da equipe nesses pontos mais problemáticos, tá? Logo abaixo temos as mensagens e itens de ação, tá? O que que isso significa? Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, quais são os itens que não foram analisados ou que não têm um prazo. Posso definir um prazo para eles, tá? Então, configurar, né, algumas configurações de inspeção, tá? Então, é possível definir uma data para cada um deles, né, para cada uma das ações, né? E assim você tem um controle a partir da ferramenta, tá? De quais ações serão relevantes. Então, aqui no caso, aparecem duas ações que precisam ser, que já tem data, tá? Então, uma para o dia 31, as duas para o dia 31 de maio, tá? Então, você consegue controlar isso ao longo do tempo, tá? Bom, e aqui vamos dizer assim, ponto mais importante, né? Exatamente o que a Lorena comentou em relação aos scores. De forma executiva, você consegue ter um mapa já de imediato, qual o grau de aderência, qual o seu, né, o score em relação à postura de segurança. Aqui nós definimos duas LGPD, então temos a LGPD já mapeado para a infraestrutura do checkpoint, né? Então aqui você tem três requerimentos, tá? Para cada um dos requerimentos existem ou melhores práticas que suportam cada uma delas, tá? Então já mapeadas e já definidas, tá? Vamos focar naquele requerimento que a gente criou, né? Que é exatamente essa regulamentação V01 internet. Então aqui você consegue visualizar rapidamente quais são os pontos que estão fora de conformidade, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, regras que não têm um comentário, né? Então aqui do lado, né, lhe mostra exatamente quais são aquelas regras que estão fora de conformidade, né? Então, é a regra 10.2, 3 e a 20. Se eu clicar nela, ela abre uma outra janela
né, mostrando exatamente que regras são essas. Então, a regra de cleanup, ó, tá? A 20, tá? Inclusive, ela está como accept, não tem um comentário. E aí tem outras regras aqui, tá? Falando na regra de cleanup, então vamos ver a famosa regra NN accept. Ela realmente não atendeu, né, ao requisito. Clicando nesse item, ela mostra exatamente que é a regra número 20 e tem NN accept, tá? Então lembra que eu comentei no início, né? A empresa levou um ponto, um issue de auditoria, tá? Em relação a esta regra específica, né? Além de outras aqui, né? Como a de spoofing, que comentamos aqui, ó, também, tá? Então, assim, baseando-se nesse relatório, né? Bem objetivo, temos algumas regras sem comentário e a regra NN. Então, vamos fazer o seguinte: o que que pode ser feito? A partir dessa informação, obviamente, vai ser aberta a janela específica para a correção, certo? Então, o operador ele verifica aqui as regras e observa que a 20 realmente está como accept. Então, altera de accept para drop. Só que a Lorena comentou no ponto, né? Quais são as causas para alguém criar uma regra não conforme? Pode ser desde um erro simples, ou então, assim, proatividade, né? Por exemplo, o operador participou de uma janela e o pessoal de desenvolvimento estava pedindo acesso à internet para baixar alguns módulos de algumas imagens, né, no GitHub, por exemplo, tá? Então, ele vem aqui e habilita naquela janela, tá? Então, ele habilitou acesso a FTP de outra determinada origem, né, serviço FTP, para qualquer origem, para qualquer destino, tá? Né? Ação accept. Então, ele resolveu um item, mas deixou um outro item exposto, tá? Então, nesse caso, o que que ele vai fazer? Ele vai publicar, tá? Publicar quer dizer que vai ser processado internamente, né? Então, automaticamente, a regra aqui, né, ó, já existe uma análise em tempo real informando que houve algo fora, né, que não cumpriu esses pontos aí de melhores práticas, tá? Então, só para agilizar aqui, pessoal, então eu venho aqui na compliance e faço um rescan até para sincronizar a tabela de estado. Lembrando que esse processo é automático, tá? Então ele é feito todos os dias e no momento da aplicação, tá? Do publish, tá? Estou querendo acelerar aqui, tá? Então quando eu faço isso, ele faz o scan naquele momento e ajusta todas as regulamentações, tá? Então, o processo é bem simples, né? Mas vocês observaram que o operador, quando ao realizar o publish, ele já foi alertado, tá? Ponto importante. Existe uma funcionalidade chamada workflow, né? Aprovação de workflow, na qual você pode fazer o seguinte: o operador criou as regras, tá? Mas através dessa nova funcionalidade, ele não consegue aplicar. Então é outra pessoa, outra função que precisa aprovar aquelas regras, tá? Então, a tecnologia então permite que você faça isso, ou seja, mais um ponto de controle. Tudo bem? Tá? Então, uma vez finalizado o scan, ok. Volto aqui nos logs e monitor, tá? Vai mostrar aqui a tela de compliance. Vamos aguardar, né? Alguma pergunta? Aproveitando que está sendo montada aqui a tela. Bom, perfeito aqui. Então vamos lá. Então já está mostrando aqui, vou clicar aqui novamente. É, vamos lá. Eu não fiz nenhum comentário, né? Então ela permanece a mesma. Mas vamos ver aqui na NN Accept. Olha só, ela já está secure. Então o operador realmente foi lá e corrigiu a NN Accept. Então está secure. No entanto, aquela regra FTP, né, que estava 100% conforme, ela deixou de estar, né? Então clicando aqui, então ela já aparece novamente. Tá bom, pessoal? Então, assim, a ferramenta ela permite, né, uma análise contínua, né, dos processos de segurança e das aplicações das regras, tá? Então, ela realmente traz benefícios para o dia a dia e para o planejamento, né, gerencial e do time de C-Level, que ele tem
uma visão muito rápida e objetiva de qual nível de segurança que ele possui na infraestrutura. Bom, com isso a gente finaliza a demonstração, tá? Deixa eu ver aqui. Só continuando, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela, né? Para saber mais informações sobre os recursos, pessoal, é, a gente vai publicar, né, esse webinar no Checkmates, tá? Na comunidade Checkpoint. Mas se vocês tiverem interesse no momento, basta direcionar aqui no QR Code, tá? Sobre a Blade de Compliance e também tem o Smart Eve, que também complementa muito bem, né, em tudo isso que a gente comentou sobre geração de relatórios, tá? Então, as duas trazem benefícios, tá? Tanto a Compliance Blade que a gente acabou de comentar, como a Smart Event. Bom, seguindo adiante, acho que, Lorena, contigo agora. Na verdade, esse é um resumo de tudo que a gente comentou, né? Sobre como melhorar a operação com a Compliance Blade, né? E aqui a gente fala Smart Security exatamente por ser uma iniciativa que envolve várias ferramentas, inclusive a Smart Event que o Ira comentou, né? Mas falando da Compliance Blade, né, a gente consegue aumentar a eficiência operacional e reduzir os eventos que precisam ser resolvidos, né? É, pode passar, Ira? Ah, sim. Desculpa. Fazer esse uso integral da solução que você já tem em casa, né? Porque eu acho assim, essa é uma bandeira que a gente precisa levantar bastante, né? A gente já levanta aqui, que é fazer os clientes utilizarem todo o potencial daquilo que eles adquiriram, né? E a gente está à disposição, inclusive, né? Já vi que teve uma pergunta sobre isso. A gente está à disposição para ajudar vocês a fazerem a adoção, né, desse recurso. E caso já tenha passado o primeiro ano, vocês não tenham mais a licença, mas a gente também consegue, né, ver aí o caminho para que essa licença, esse suporte seja adquirido. E a solução, né, como Ira, acho que ficou bem evidente na demo, exatamente esse fato dos erros humanos, e aí pode ser por qualquer motivo, ou pela pressa, ou excesso de proatividade, ou o que quer que seja. Mas a ideia é que, como a gente comentou, né, a gente fez um scan ali manual, mas esse scan ele é feito de forma automática, então você vai ter uma visualização contínua, da aderência a melhores práticas de todo esse ambiente. Resumindo, é isso que a Compliance Blade consegue entregar. E eu vou retornar aqui, que eu vi pedidos para mostrar novamente o acesso, né? Ah, legal. Tá? Bom, vou deixar por aqui nessa tela que aí o pessoal consegue acessar as informações. Mas, pessoal, qualquer questionamento, se vocês estiverem na cidade para aprofundar um assunto e até mesmo experimentar essa ferramenta, chamem, né, o SI, chamem o pessoal de vendas, né, os AMs, estaremos à disposição. Tá? Nossos contatos estarão na página Checkmates, então vocês podem direcionar essas solicitações diretamente para a equipe, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Existe mais alguma pergunta? A gente tem alguns minutos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer agora, a gente pode responder aqui. Eu já fui respondendo aí, tá? Se vocês quiserem falar as perguntas que tiveram, a Lorena acho que já passou bem aí de uma das perguntas, que era se que a pessoa ela tá olhando para utilizar a compliance, se conta com a gente para ajudar ali com dúvidas, como fazer, melhores práticas, etc. Sim, né? Só entrar em contato com a gente. O Ida já falou bem aí. Entre em contato com o seu parceiro que atende vocês, entre em contato com a gente direto, a gente ajuda. Ah, teve pergunta lá sobre. Acho que a pessoa foi ativar e já deu o pop-up ali da compliance. Então, quem nunca ativou, né, e aí fica bem para a pessoa que fez a pergunta, se você nunca ativou, você tem 30 dias ali para utilizar ela.
tá? Se você já ativou, aí você vai precisar entrar em contato com a gente, para a gente, como a Lorena disse, a gente direciona para você poder utilizar novamente durante aí 30 dias a Blade de Compliance, tá? Eu acho que é isso. Pelo menos foi o que eu. Ah, o pacote que está disponível. Ela não é. A Blade de Compliance ela vem. Pode ser em dois sabores aí, né? Quando você licencia sua gerência, ela pode entrar como serviço ali dentro, né? Então você pode pagar, por exemplo, eu comprei uma gerência para 5 gateways com Smart Event e Compliance. Ela já vem no primeiro ano. Acho que vocês já falaram isso, mas Isso. você comprar com suporte para 3 anos né, o suporte normal, você Uhum. pode colocar o Event e o Compliance para também funcionar como 3 anos como serviço, ou comprar uma licença só do Compliance separado. Aí vai do sabor de cada um. Né? Depende no momento de que cada empresa tá e como é que vai ser a aquisição, etc. Tá? É, ativa aí depois, qualquer coisa, conta com a gente. Obrigado, Bom, pessoal. Obrigado aí, Lorena e Ira. Muito bom. obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal, pela participação e Agra- aguardem o próximo webinar. Agradeço a atenção e boa semana. Até mais, até a próxima. Tchau. Agora já pode. Ah, tá gravando. Tá gravando ainda, pode parar.